Atos, capítulo 12. Acompanhe comigo. Diz assim: naquela mesma época, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratá-los e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu e foi prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para que o vigiassem, e pretendiam apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia fervorosa oração a Deus por ele. Mas o mais interessante desta mensagem é esse versículo 6. Nós podemos ler, conferir que Pedro havia capturado, teria sido Pedro preso, e Herodes estava tensionando, pretendendo apresentar ele no dia seguinte ao povo para que ele fosse morto. Mas no versículo 6 a Bíblia diz assim: quando Herodes ia apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Olha o interessante. Pedro estava à beira de ser apresentado para a morte. E naquele momento, olha o que Pedro fazia. Pedro estava dormindo. Isso significa que mesmo diante daquela situação, aos olhos humanos, e o fim da sua vida, Pedro ele estava confiante em Deus. Ele sabia que tudo ia cooperar para o bem daquele que amam a Deus. E a questão é, minha amiga, meu amigo, você que me ouve neste momento, talvez está ouvindo esta mensagem agora, e você se encontra angustiado, triste, abatido, você se encontra desesperado. O desejo que há dentro de você é esse, de tirar sua própria vida, de desaparecer, de roubar, de matar. O desejo que está dentro de você é de fazer atrocidades consigo mesmo, com as demais pessoas, diante da situação que você está passando, que você está vivendo. E por que isso tem sucedido com você? Sabe por quê? Porque tem faltado a confiança em Deus. Pedro poderia estar diante de qualquer situação como essa, desesperado, agoniado, gritando, chamando a atenção de Deus por causa da sua situação, mas ele dormia. Ele sabia que a sua vida estava na mão de Deus, ele sabia que tudo ia cooperar para o bem. Por isso ele não se desesperou, por isso ele não blasfemou, ele não perguntou a Deus por que aquela situação, por que ele estava diante daquele quadro, ele simplesmente confiou. E é o que você deve fazer, minha amiga. Talvez você está aí angustiado por causa de uma situação vivida, porque você descobriu que o seu filho, o qual você dedicou tantos anos de cuidado, de carinho, de afeto, de renúncia da sua própria vida para dar um bom tratamento para eles, e você descobriu que agora ele se encontra nas drogas, se encontra nos tráficos. Você, esposa, com tantos anos de dedicação, de fidelidade ao seu marido, simplesmente você descobriu que ele saiu de casa e está agora nos braços da amante. Talvez você se encontra desesperado porque você ouviu do médico, o médico lhe deu o diagnóstico dos exames recentes realizados, que você estava com a doença, ele lhe deu poucos dias de vida, ele te desenganou, disse que você viveria na dependência de remédios, de medicamento, e você se encontra desesperado, você se encontra sem saber o que fazer, pensando em se matar, pensando em dar cabo da própria vida, em sumir, se sentindo amargurado, se sentindo triste, infeliz com a sua vida. Você se encontra com angústia, com desassossego na sua alma. Sabe por que isso tem sucedido a você, minha amiga, meu amigo? É porque você não tem confiado em Deus da forma que você deveria. Porque mesmo diante daquela situação, Pedro confiou. Pedro confiou em Deus, mesmo sabendo que em risco estava a sua própria vida, mas ele confiou plenamente em Deus. E Deus quer
Deus requer que você confie. Você confie. Esta mensagem que você está ouvindo agora é porque Deus está esperando de você a sua confiança, da sua confiança. Deus tem visto que você tem deixado de confiar da maneira que você deveria confiar nele. Talvez você tenha depositado tanta confiança na palavra de um homem, na palavra de um médico, uma receita, um medicamento, no que os outros dizem, mas tem faltado a confiança da sua parte na palavra de Deus. Quando há essa desconfiança, acende de dentro de Deus uma ira. O povo de Israel, na caminhada do Egito à terra prometida, eles começaram a perder a confiança em Deus, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas realizados por Deus, para que eles tivessem saído da escravidão egípcia. E chegou um momento que eles se cansaram de comer o mesmo alimento diário, e eles começaram a questionar, blasfemar, eles começaram a murmurar. E Deus falou com Moisés: olha, Moisés disse para o povo que eles não vão comer carne por um dia, por 2 dias, mas sim por um mês inteiro. E olha só a falta de confiança, o que causa diante de Deus. Moisés, quando ouviu Deus dizer aquilo, Moisés virou: mas Senhor, como fará para poder alimentar toda essa multidão? É uma multidão, Senhor. Acaso matará todas as aves dos céus? Acaso matará todos os peixes do mar para saciar toda essa multidão? E naquele mesmo instante, Deus voltou-se para Moisés e disse: espera ainda, Moisés, vem cá. Por acaso encurtastes as minhas mãos? Por acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para mim, Moisés? E é o que Deus tem perguntado para você, minha amiga, meu amigo, que está desesperado, desassossegado diante dessa situação. Deus está perguntando: por acaso esse problema que você está passando é demasiadamente impossível para mim? É impossível eu de reverter este quadro, essa situação, para você estar aí enaltecendo, engrandecendo esse problema, esquecendo do meu poder, da minha grandeza? Esse é o seu caso, minha amiga, meu amigo. Talvez você tenha esquecido da promessa, da palavra de Deus, e tenha enaltecido, engrandecido somente esse problema, essa situação, e você acaba esquecendo que o Deus que você serve, ou a fé que há dentro de você, é maior do que esse problema, essa situação. Então, a partir de agora você vai deixar de chorar, você vai secar essas lágrimas, você vai dizer: saia a esses pensamentos de morte, a esse desassossego que há na sua alma, e você vai dobrar o seu joelho diante de Deus aí, vai falar com Deus: meu Deus, eu reconheço que eu tenho faltado com a minha confiança diante do Senhor, mas que a partir de então será diferente. Eu tenho a plena certeza. E quando você vai ter uma experiência com Deus, aí, olha o que eu estou te dizendo, você vai ter uma experiência com Deus aí agora, e a sua vida vai começar a partir de agora. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa.